Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Estou muito feliz porque estou recebendo hoje aqui um amigo querido, um baita de um treinador, e logo eu vou falar aqui o currículo dele e a gente vai começar esse papo aqui. Mas antes eu queria falar para vocês de alguns parceiros que eu tenho aqui no Bianchi Podcast que me traz uma alegria muito grande. E o primeiro deles é o clubedenegociadores.com. Se você quiser aprender sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação e persuasão e argumentação, só tem um lugar, clubedenegociadores.com. E você usando o meu cupom Bianchi20, você tem 20% de desconto, ok? Entra lá, clubedenegociadores.com. Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui é a Di Francesco. É uma rede de alfaiataria que tem quase 40 anos no mercado, eles é que me vestem. Pessoal, Di Francesco, obrigado demais pela confiança, pela parceria, e você também tem 20% de desconto. É só entrar lá no meu Instagram, começar a me seguir a Di Francesco no Instagram, e você entrar e mandar uma mensagem lá, tô seguindo o Bianchi Podcast, eu quero meu desconto. Você tem 20% de desconto em camisa de alfaiataria, terno de alfaiataria, calça de alfaiataria, tudo de alfaiataria no melhor lugar, Di Francesco, ok? E um outro parceiro também muito querido, não menos importante, é a Ótica Visão Máxima. Esse é o parceiro que está há mais tempo comigo aqui no Bianchi Podcast, até mesmo antes do Bianchi Podcast, já tinha na minha rede social. Então, se você quiser óculos de grau, óculos de sol, qualquer marca, qualquer modelo, você tem 35% de desconto. Gente, não é promoção não, é o ano inteiro. Você me seguindo no Instagram, seguindo a Ótica Visão Máxima, é só entrar em contato e falar, tô seguindo o Bianchi, ele disse que eu tenho 35% de desconto. E tem mesmo, ok? Sem discussão, sem problema. E se você quiser fazer um óculos personalizado com o seu nome ou a logo da sua empresa, da sua marca, você tem 25% de desconto no óculos personalizado. Tá bom, gente? E eu quero também agradecer demais o parceiro mais recente que eu tenho aqui, que é Em Moda Mais. Imagina um curso, uma Netflix da moda, onde você paga uma mensalidade e você tem acesso a todos os cursos que você possa imaginar na área de moda. É só você entrar também, passar a me seguir no Instagram, seguir a Em Moda e a Em Moda Mais no Instagram, e você também entrando na minha rede social, nos meus destaques lá, você vai ver 20% de desconto em qualquer curso da plataforma da Em Moda Mais, a maior rede de moda online do Brasil. Pessoal da Em Moda Mais, obrigado demais pela parceria. Tamo junto. Gente, tenho um prazer de receber hoje aqui Marcos Paquetá. Eu vou falar aqui o currículo dele resumido, porque senão a gente vai ficar aqui 1h30 de podcast para eu falar o currículo dele. Mas dá uma sacada nisso aqui, Marcos César Dias Castro, mais conhecido como Marcos Paquetá. É treinador de futebol licença Pro. Marcos Paquetá trabalhou no América, no Vasco da Gama, na Líbia, na Arábia Saudita, na Seleção Brasileira de 2001 a 2004, no Botafogo, no Al Garrafa, no Al Shabab, no Al Hilal, no Avaí, no Fluminense, 99 e 2000, e no Flamengo, de 90 a 98. Pô, muito tempo de Mengão, hein? Cara, Marcos, obrigado demais, meu amigo, pela tua presença aqui. Eu sei que a tua agenda é apertada. Obrigado demais. Eu que agradeço. Primeiramente, parabenizar pelo canal. Obrigado. Seguimos aí com grandes reportagens polêmicas, né? Também. E estou feliz de estar aqui, revendo um amigo, muitos anos, né? É verdade. Estamos aqui para poder bater um papo e esclarecer algumas coisas e, quem sabe, tirar algumas dúvidas. Com certeza. Só para esclarecer, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu o abordei. Sim, Ipanema. Em Ipanema, em frente. Ele estava sentado numa sorveteria Bate-Chutilate, se eu não me engano, esperando abrir a sorveteria. Estava fechada ainda. Eu passei, reconheci e falei, Marcos Paquetá. Ele me olhou arregalado. E foi ali que tudo começou. Pô, obrigado demais, cara. Pô, você sempre foi um gentleman, muito gentil comigo, muito educado comigo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. A primeira pergunta que eu quero começar fazendo é uma pergunta que é um pouco filosófica, que eu faço para todos que vêm aqui. Marcos Paquetá,
Me diga quem você é sem dizer o que você faz. Bom, o Marcos Paquetá é um sujeito, né? Um indivíduo. Foi criado na ilha de Paquetá. Olha, daí é por isso mesmo? Por Olha! isso, foi criado na ilha de Paquetá, muito simples, que gosta das coisas simples, aprendeu com os pais a respeitar, né? O certo é o certo. Não O errado é o errado. O errado é o errado. Meu pai era assim também. Procurando sempre ajudar as pessoas, foi uma coisa de família que nós temos. E aquela coisa, nasci dentro do futebol. Com 5 anos de idade, eu já seguia meu pai, minha mãe, e que meu pai era um comerciante, mas era apaixonado por futebol. Sim, era sua paixão pelo futebol. Paixão pelo futebol e acompanhava. Ele tinha um time municipal de Paquetá, no qual ele ali era tudo, né? Foi treinador, foi massagista, foi diretor, enfim. Ele, preparador físico. Colaborava com tudo. E desde 5 anos eu acompanhava no departamento autônomo. E isso me deu assim, uma experiência muito grande, já desde pequeno, a conviver nesse ambiente, dentro de vestiário, dentro do campo, conviver com o jogador, né? Então, acho que isso foi o primeiro caminho, a primeira lição que eu tive dentro do futebol. Pô, que bacana, cara. E você saiu de Paquetá com quantos anos? Não, eu vivi até 17, 18 anos em Paquetá, entre idas e voltas, né? Tendo que acordar 4 horas da manhã para pegar a lancha, para poder treinar, voltar na última lancha. E tem uma frase que é até interessante, que meu pai me falava: olha, a tua oportunidade sai 5:30 da manhã. A hora que ela sair, você tem que estar nessa oportunidade. Se a oportunidade ela passa e você não aproveita. Então, acho que foi isso, por aí. Né? Eu consegui me espelhar muito neles, né? Pela criação. Acho que para mim foi muito importante essa base. Muito legal, muito bacana. Rapaz, eu preparei um roteiro aqui e eu vou dar uma invertida aqui um pouco no que eu preparei, porque ontem aconteceu um episódio que você deve ter visto, que foi de uma repercussão gigantesca. E eu sou um cara que eu amo futebol, sempre tive envolvido com futebol, direto ou indiretamente, e há 7 anos eu estou mais envolvido assim, por conta do que eu faço e tal, mas eu amo futebol. E ontem aconteceu um episódio extremamente infeliz, num fórum de treinadores, onde o Oswaldo Oliveira e o Leão, pessoas que eu sempre admirei, assim também, deram uma contribuição grande para o futebol brasileiro, são multicampeões, mas eu achei que eles foram extremamente infelizes com comportamento. Eu trabalho com comportamento também, né? Um comportamento completamente inadequado. Eu achei que não era o momento para falar o que eles falaram, da maneira como eles falaram. Eu achei que eles beiraram ali a grosseria, sabe? Não foram educados. O Ancelotti do lado. Cara, eu queria a tua análise em relação àquilo, porque conhecendo um pouco de você como eu conheço, você é um cara, sempre foi um cara assim, extremamente educado, tranquilo e tal. O que você achou daquilo ontem, cara? Marcelo, realmente eu acompanhei pelas redes sociais, né? Creio que foi um corte também que fizeram, né? Não sei o contexto do que se transformou aquilo, né? Uhum. Mas realmente foi totalmente indelicado, né? No momento não era propício, já que a Federação de Treinadores está tentando uma aproximação ou reaproximação com a CBF, né? No sentido de normalizar, né? E criar normas também, né? Vamos dizer assim, para que as coisas caminhem melhor. O respeito com o treinador brasileiro, que realmente não está tendo. Isso é inegável, inegável. Com relação ao que houve ontem, acho que os dois realmente
acho que extrapolaram. Exageraram. Né? Acho que até o Oswaldo hoje no grupo, eu faço parte do grupo, ele pediu desculpa, né? Eu vi uma retratação. E eu tenho assim, um carinho muito grande pelo Oswaldo, foi meu preparador físico, quando eu jogava ainda no América. Joguei com o irmão dele, o Serginho. E eu conheço o Oswaldo assim, muito bem, como profissional, fora do futebol também. Uma pessoa assim, muito, muito boa, muito educada. Foi um cara, né? Tranquilo. Eu fiquei surpreso com isso, né? Do Leão, não. Do Leão a gente está acostumado. Sempre foi mais explosivo. E destemperado também, né? Ele fala as coisas pensando, né? A opinião dele. Agora, o que me causa estranheza é deixar a coisa chegar onde chegou. Porque estavam ali o presidente, o vice-presidente, né? O Alfredo também. Alfredo Sampaio. Alfredo Sampaio. E o Alfredo Sampaio depois pegou o microfone, depois que ele saiu, ele falou E eles tinham uma estratégia, com certeza. Eu conheço o Alfredo, conheço o Mancini, eles não iam lá à toa querer bater de frente, principalmente num momento delicado, como estamos hoje. Né? Eu creio que eles essa estratégia não foi executada por ter deixado os dois falar no momento que não era para falar. Acho que nesses momentos tem que se delegar, né, a responsabilidade para o presidente e levar a voz de todo mundo. Os isolados que se pronunciem isoladamente, né, no canal dele, enfim, através das redes sociais. Mas nesse momento é um momento histórico, bacana, que se transformou, vamos dizer assim, em chacota, né? A verdade é essa. Né? Aproveitando esse gancho que você está falando isso, vou emendar uma outra pergunta para curiosidade mesmo. Você é contra a vinda de treinadores estrangeiros para o futebol brasileiro? Nós temos muitos treinadores hoje de fora atuando no Brasil. E o curioso do Oswaldo Oliveira, depois que ele falou isso, eu fui dar uma pesquisada. O Oswaldo foi multicampeão no Japão. Sim. O cara trabalhou fora. O Oswaldo morou 27 anos no Catar. Pois e ele fala uma coisa dessa, e a gente está vendo um mundo hoje globalizado, onde o intercâmbio é normal daqui para lá, de lá para cá. Então, soou mais feio ainda, digamos assim, em função disso. Sim, sim. Como é que você vê essa questão? Você vê, eu estou há 22 anos fora. Imagina eu chegar aqui e querer... não pode treinador estrangeiro vir para cá. Não faz sentido. Não tem o mínimo sentido. Não tem o sentido de que o Brasil está em outra prateleira. Não está. Acho que isso aí é conduta, é ética. Não existe prateleiras. Né? Eu creio que nós devemos realmente organizar, porque também estão vindo alguns treinadores sem a mínima... Primeiro, sem as condições que são exigidas, o que é exigido de alguns treinadores quando vai se trabalhar na Europa, na Ásia. Que é a questão de licenças. O tempo de trabalho numa divisão principal, vamos dizer assim. Tem que ter 5 anos mínimo para você ter a reciprocidade da licença. Né? Eu já trabalhei no Catar, na Arábia Saudita, no Marrocos, na Argélia. Simplesmente apresentei o currículo e foi feito uma análise do meu currículo e aprovado, fez a equiparação. E aí, normalmente, você trabalha. Entendeu? Só que está acontecendo, aqui estão vindo alguns treinadores que não têm isso. E aí, realmente, se tem razão em falar. Entendi. Né? Não convém aqui citar nomes, mas a gente sabe. Então, acho que a Federação de Treinadores só quer isso, só quer a mesma... O que dá em Chico, dá em Francisco. Né? O que exigem lá fora que se exige aqui. Justamente. Acho que é só isso, e a CBF não está realmente tendo a mesma conduta. Mesmo critério. Mesmo critério. Entendi. Com relação eu até comentei lá fora com você, antes da gente começar aqui, com relação a sua licença, a licença Pro. Sim. Quais são os outros tipos de licença que existem? Essa licença Pro sua hoje, ela te dá direito a quê? A trabalhar em qualquer lugar do Brasil, do planeta hoje? Sim. Sim, dá para você trabalhar. Só que em alguns, por exemplo, em Portugal,
Você chega lá, eles acham que a licença não é equiparada lá. Essa sua licença Pro não equivale à licença deles lá. A licença da Europa. Mas isso é a UEFA. Mas isso é em função de proteção de mercado. Entendi. Nós sabemos disso. Entendi. Tiveram vários treinadores que foram lá e tiveram o mesmo problema. Agora, eu não sei se também há análise de currículo. Sinceramente, eu não sei lhe dizer, porque eu nunca assim, migrei, porque há muitos anos trabalhando na Arábia, e você acaba contrato em cima de contrato, você vai mudando migrando só para país, né? Não sei te dizer. Não sei se, de repente, alguém que tenha passado em Copa do Mundo, disputado algumas competições internacionais, né? Tenha assim, um outro tipo de critério. Isso aí temos que... A FIFA ela tem alguma responsabilidade nisso? Porque a FIFA poderia vir uma ordem de cima para baixo e falar, vamos acabar com isso, vamos equiparar, porque se você tem uma licença Pro da Confederação Brasileira de Futebol, deveria ser suficiente para você trabalhar em Portugal, trabalhar na Europa, mas na prática isso não acontece. Não acontece, até em função de... Tem várias coisas aí, né? Tem várias vertentes aí que tem que ser analisadas. Né? E de repente, por exemplo, vários QIs a também. Nossa licença ela tem mais horas do que as outras licenças. Entendeu? Entendi. Não é uma... Porque, por exemplo, lá eles fazem 1 ano de licença, mas é quebrado. Tudo picotado. O nosso aqui é direto. Quer dizer, um outro tipo de situação que tem que ser analisada. E essa licença, a licença Pro é a mais alta? A licença Pro é a que você pode trabalhar profissional, teoricamente, internacionalmente. em qualquer lugar do mundo. Competições internacionais em geral, que foi estipulado pela FIFA. Né? Entendi. E essa licença, ela envolve, como você falou, 1 ano de aula, assim, teoria e prática? Sim. Não, você tem aula de psicologia, de conflitos, como você lidar com conflito. Você tem análise de desempenho. Então, são várias alguma coisa ligada à gestão? Gestão, marketing. Tudo que envolve o treinador. Hoje o treinador... Hoje ele não é só mais um treinador, né? Ele passa a ser um gestor. Gestor de pessoas, né? Não, de pessoas e de situações, né? Eu já vivi muitas situações, imagino, né, que até nas licenças até coloquei, fiz essas colocações até a psicóloga que estava lá, eu coloquei fiz algumas situações que ocorreram para ver como é que seria a reação, né? Qual a atitude que eu tomaria nessa situação? Então, eu levei várias histórias, né? E foi muito legal, porque o pessoal conversou e outros também trouxeram várias histórias. E o mais legal da licença não é nem o curso em si, é o que você tem de experiência em lidar com outros treinadores, né? Como ele que chegou naquela ideia. A história de cada um ali, sim, né? Cada um traz uma história, né? Como chegou a ideia, como é que ele analisa. Era até engraçado que o Cuca falava, quando eu for jogar com o Fernando Diniz, eu não posso fazer assim. Quando eu jogar com o Rogério Ceni, eu não posso fazer assim. O que eu não daria para ouvir essa conversa ali, meu amigo. Então, sabe, foi assim, muito enriquecedor, né? E treinadores, sem dúvida. O Tite participou. Então, nós tínhamos um ambiente muito salutar, né, de respeito, né, e de cumplicidade também, né, de troca de ideias. Né? Era o que estava se faltando para nós aqui. Né? Porque nós temos aqui a característica do futebol brasileiro, mas no Sul se joga de um jeito. Sim, no Rio se joga de outro. Não, e aí entra a questão também de você entender, se você for trabalhar no Sul... Sim. Aquela questão do Grenal lá, que é uma coisa maluca, né? Ali a rivalidade, então tem toda uma... E o mais legal, que nós fizemos um comparativo, vieram vários treinadores. Nós tivemos treinadores alemães, italiano, português, americano. Então, várias vertentes, de várias escolas passaram ali e você pode fazer a comparação, né? Eles pensam dessa maneira. Então, um pouquinho que você tire lá o exemplo italiano, eles se preocupam muito com o posicionamento do corpo em relação à bola, em relação ao adversário.
E isso, eles usam disso dentro do treinamento. Então, isso é uma coisa que você tem que parar. Opa, isso aqui eu posso aproveitar. Né? E muitos anos eu tive a oportunidade de conviver com vários, vamos dizer assim, vários estilos de trabalhos durante o decorrer desses anos. Né? Então, antigamente, você via os treinadores trabalhando, todo mundo se escondia. Né? Não gostava de falar muito, porque ia passar. Né? E lá fora é diferente, todo mundo passa mesmo para poder... Para trocar todo mesmo, mundo né? evoluir, Sim, né? sim. Mas que isso aí também nós tínhamos que melhorar. Quanto que o Zagallo morreu, não deixou nada pra gente aí. Pois é, rapaz. Nada escrito, nada rapaz. Então, eu acho que a cobrança tem que ser... Esses caras tinham que escrever. Então, quem trabalhou... Eu tive a oportunidade de estar com o Zagallo, com o Parreira, com monstro, né? Entendeu? Então, eu tive essa oportunidade. Deus foi tão bom que eu convivi com esses caras todos. Então, eu aprendi muito ali com vários treinadores e tirando a minha essência, eu não perdi. Sim, mas sim. Eu tenho ideia disso. E a oportunidade... Pode agregar várias outras coisas. E a oportunidade de você trabalhar fora, você passa a jogar com várias outras escolas. Sim. Pessoas que pensam diferente. E acho que isso aí... É enriquecedor, né? Justamente. Você estava falando essa questão aí, só para eu não perder o gancho aqui, porque eu estava vendo o PVC ontem falar exatamente o que você falou agora aí. Ele falou assim, ele estava dando uma entrevista não sei aonde, ele estava falando para alguém e ele falou assim, cara, nós não temos registrado livros, a nossa memória, nosso registro é mais oral do que escrito. Por exemplo, você pega o Zagallo, campeão em 70. Existe algum livro, o Zagallo escreveu algum livro contando qual a tática que eu utilizei, o que eu pensei, quando eu coloquei esses jogadores aqui, por que eu coloquei esses jogadores aqui? Não tem. Aí depois eu vi o PVC e falei, rapaz, é verdade, cara, não tem. Só tem através de análise de outras pessoas. Sim, mas livro mesmo, uma coisa... E o que não transmite a realidade. Porque eu tive a oportunidade de estar com o Zagallo pessoalmente e assistir algumas palestras dele. Então ele passa coisas assim... Hoje tem essa coisa do volante entrar no meio dos zagueiros. Isso aí já se fazia. Né? Não tem novidade nenhuma. Entendeu? Então, nós temos assim uma cultura futebolística muito boa, mas não registrada. Qual é a maior, dentro disso ainda que você está falando aí, qual é a maior característica ou qual é a maior mudança que você, ao longo da sua vida, dos seus anos de futebol, da sua experiência, qual foi a maior mudança que você viu do futebol de 30, 40 anos atrás, década de 70, por exemplo, para cá? Como uma mudança, assim? Porque eu penso assim, eu tenho 54 anos. Eu acho que a maior diferença que eu vejo hoje não são certas jogadas, certos gols, certo? Gol de bicicleta já se fazia lá atrás, gol de falta já se fazia lá atrás, gol de voleio já se fazia lá atrás, drible não sei de que já se fazia lá atrás, fita, botava de um lado, pegava do outro, já se fazia lá atrás, debaixo das pernas já se fazia lá atrás. O que eu percebo hoje, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que mudou muito foi a intensidade do jogo, a força e a velocidade. Com o desenvolvimento, né, científico, vamos dizer assim, os estudos, né, as coisas evoluíram muito no sentido físico. Isso foi o primeiro aspecto. O sentido físico ele influenciou muito no futebol. E é uma coisa do futebol brasileiro, que é aquela, desde a minha época quando eu jogava, que era o time do América, um exemplo, foi campeão carioca. O que ele faz? Foi correr nas paineiras. Todo mundo corria para as paineiras, achava que aquilo era assim. Tá correndo na praia, porque aquilo é bom. Vão correr na praia. Vamos correr na praia. Então, sabe, as coisas... Não, aí houve toda aquela coisa do exército, os trabalhos vieram do exército. Depois veio a calistenia.
Depois vieram a parte mais científica, que era o trabalho do pessoal do atletismo, que começou a entrar a coordenação, né, nos movimentos de coordenação, que hoje são até utilizados até hoje, né? E hoje a coisa mais científica. Então, antigamente, um jogador ele cobria 2 metros no campo. Hoje, um jogador cobre de 5 a 6 metros. Então, o campo cada vez está menor. Então, o raciocínio ele tem que ser mais acelerado. Então, essas foram as grandes mudanças. E, além do fato agora das regras, né? Com essas mudanças das regras, também os treinadores passaram a mudar a forma de jogar, passaram a mudar a forma de você criar estratégias para aquele jogo, né? Então, tudo isso tem uma influência para essa mudança radical. Agora, uma coisa que não vai se perder é a criatividade do jogador, né? Você acha que dentro disso aí que você está falando, aproveitar o gancho que você deu e senão acaba esquecendo. O que eu tenho percebido é que, também me corrija se eu estiver errado, mas já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui a respeito disso também. Você acha que o jogador brasileiro tem sido tolhido na base em relação à criatividade, à sua habilidade? Porque o que a gente percebe hoje, antigamente, é que o jogador tinha mais liberdade para fazer certas coisas e hoje já vem uma coisa lá de baixo de toca a bola, pega e toca, pega e toca, pega e toca, pega e toca. E às vezes o jogador, quando ele vai fazer um drible, vai tentar alguma coisa, alguém já vem e corta as pernas dele. Não faz isso, eu quero... Eu não digo que todos, né? Mas a grande maioria sim. Isso é em função de quê? Que hoje se cobra desde o sub-10, sub-5, resultado. Um padrão. Não, né? Resultado. É resultado. Então, o menino ele não tem um córtex frontal pronto até 12, 13, 14 anos. Então, não adianta você querer enfiar coisas ali que não vai. Ele precisa ali justamente desenvolver a criatividade. O que ele vai conseguir de habilidade motora? É mais uma diversão mesmo. E uma coisa que também nós perdemos muito, os campos, que diminuíram muito, e a garotada hoje, que como eu te falei, eu morei em Paquetá, eu subi em árvore, nadava. Eu tive uma infância assim também. Tive atividades naturais, nós tínhamos atividades naturais. Pular corda, hoje eu não vejo muito isso. Então isso tudo ajudava no desenvolvimento. Nas escolas hoje também não tem mais aquelas atividades que se tinha antigamente. Subir corda, pular muro, pique tal, pique não sei o quê, para você fugir, pique bandeira, o drible, a finta. Então, isso tudo faz falta. Sim. Faz falta. E na base também. Hoje, graças a Deus, tem alguns clubes até que voltando, né, no tempo, né, fazendo campos de saibro para as crianças jogarem ali. À vontade, é proibido o treinador deixar a criança jogar. Mas você vê, eu tenho um neto, né? Eu levo ele na escolinha para chegar lá, o menino está treinando, toca a bola, tem que tocar de primeira. Eu falei, cara, por que você não segura a bola e tenta jogar? Ah, não, o tio quer que eu toque a bola. Pô, então tu vai jogar nunca. E vai criando ali uma espécie de travamento ali do garoto, né? E uma outra coisa que também acho que dificulta bastante são os espaços, né? No salão, a criança tem mais mobilidade para fazer isso. Ela toca mais na bola, ela chuta mais no gol, ela se movimenta mais, tem um contato maior um com o outro. Já quando vai para o campo, já essa coisa aumenta. A bola já quica mais, o gramado é irregular. Né? Então, acho que tem tudo isso, uma adaptação. E como é desenvolvido isso é que é o grande problema. Você tem que ter alguém ali assim, com a cabeça um pouco voltada, né, para a formação de uma forma integral, assim, de uma forma, vamos dizer assim, sistêmica. Né? Perfeito. Marcos, como é que você analisa o futebol brasileiro hoje e a sua gestão? Bom, vamos falar de analisar o futebol brasileiro. Hoje podem colocar 11 jogadores, é isso? Estrangeiros? Podem contratar? Não sei. Não lembro. Não tem ideia. Não lembro. Porque aumentou, né? Aumentou. Começou com um número, depois aumentou de novo. Isso se dá em função de quê? Em função de os jogadores jovens estarem saindo muito cedo do país. Em 2001, quando eu fui convidado para
assumir as seleções de base da seleção brasileira, eu já tinha avisado isso. Nós participamos de várias competições na Inglaterra, no México, nos Estados Unidos, na França, na Itália. E quando se ia para essas competições, o jogador já era cadastrado, já tinha empresário para seguir o jogador. E aí, quando o jogador chegar aqui, já estava tudo mapeado. Então, eu já tinha alertado isso. Quer dizer, muitos jogadores saem daqui sem a gente conhecer. 12, 13 anos. A gente vai ouvir falar quando já explode lá fora. Sim, isso aqui nós temos aqui uma fábrica, né? Um caso que eu me lembro assim, que foi muito impactante para mim foi o do Hulk. Eu não lembrava do Hulk aqui e ele explodiu lá fora. Eu falei, cara, esse cara, nunca tinha visto ele aqui. Não foi muito aproveitado. Era jovem no Vitória, eu acho que passou no Vitória. Mas os jogadores estão dando muito cedo, né? E aí a essência vai perdendo. Né? Hoje o futebol brasileiro está vivendo essa situação porque hoje tem que contratar, hoje qual o melhor 10 nosso do futebol brasileiro? Na minha opinião, o Arrascaeta. De onde ele é? Uruguaio. Se a gente for para pensar aí, quantos 10 nós tínhamos antigamente? Pô, eu falei isso aqui. Entendeu? Rapaz, eu comentei isso aqui, eu não lembro, eu acho que foi com Luiz Fernando Pessoa. Eu comentei isso aqui algumas vezes com algumas pessoas que vieram da área de futebol aqui. Que na década de... Se você pegar de 80 para cá, que eu passei a acompanhar mais futebol, você tinha vários craques em cada time da Série A. Sim. Me aponta um camisa 10 hoje, craque de cada clube da Série A. É difícil. Dificílimo. E até porque o sistema hoje mudou de escolha, né, de jogar. Todo mundo joga 4-3-3. 4-3-3 no início, né, mas a gente sabe que ele vai se transformando em várias no setor defensivo. Quando passa a atacar, ele vai se transformando, né, de acordo com o treinador que é. Mas antigamente não tinha aquela coisa, né, o 4-4-2 era o esquema brasileiro. Quem fugia disso estava errado, não entendia de futebol. Eu me lembro que o Lazzaroni fez um trabalho maravilhoso, jogando com 3 zagueiros, porque estava com dificuldade de ter... Ele tinha perdido o jogador. Então ele teve que optar. E o time bem. Ele foi massacrado, né? Foi massacrado. E hoje você vê aí, como é que o time ataca hoje? Sempre com 3 caras, ou prende um lateral, ou joga com 3 zagueiros fixos. Ou um volante que passa a ser um zagueiro. Entendeu? Então, as coisas vão evoluindo, né? É isso que eu falo, ó. Até mesmo a nossa imprensa tinha que aprender muito sobre futebol, entender, para poder fazer uma análise, né, crítica, né? Uma análise crítica consciente, não uma análise crítica de destempero, porque eu sou Flamengo, estou falando, o Flamengo jogou bem, aquelas coisas que nós já conhecemos. Acho que todos nós temos que melhorar, todos nós. Sim. Não tenho dúvida disso. O ecossistema todo. Sim, né? todo mundo tem que melhorar, como análise, como trabalho de campo. Essa geração de treinadores novos está sofrendo muito, vai sofrer muito ainda, porque vai encontrar essa dificuldade de chegar a esses 3 ou 5 anos como treinador de uma equipe principal, né? Eles vão ter que migrar aí por Série D, Série C, Série B, para depois fazer um bom trabalho, e nós vemos vários treinadores muito bons, eu vejo aí vários muito bons trabalhos, sabem trabalhar, mas você sabe, o que você tem na mão é difícil, né? E isso as pessoas não conseguem entender. Ainda vai faltar bastante coisa. E com relação à gestão do futebol brasileiro? Eu percebo que profissionalizou, melhorou muito, mas... Acho que os clubes entenderam, né, o quanto é importante você primeiro ter uma estrutura boa, ter profissionais do futebol capacitados, preparados, né, para assumir uma responsabilidade. O futebol assim, mudou muito. Mudou muito, mudou em todos os sentidos. Envolve muita grana. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa envolvida, né? São emoções também, que você trabalha com o público. Sim. Né? Isso é uma coisa que o futebol existe só por causa dos torcedores, né? Como nós chamamos aqui, né? Nossos torcedores é que levam o futebol. Então, acho que o espetáculo tem que ser feito para eles. E a cada dia está elitizando mais. Hoje, um pobre não tem condição de seguir o seu clube de coração. Não tem. Muito complicado. Por quê? Está se elitizando, está se esquecendo da essência. Né?
Você deve ter pego geral no Maracanã. Eu não fui, mas eu me lembro dessa época. Porque 150 mil era normal no Maracanã. Sim, a gente tinha que... Eu já pulei muito o Maracanã. Eu fui conhecer o Maracanã com 33 anos. Pois é. Eu me apaixono a jogar bola, cara. Eu queria jogar bola, então eu queria saber de Maracanã. Geral, sabe? E aquele é o povo, né? O cara que sente mesmo, o cara que, aquele dinheirinho que ele guarda, um radinho, entendeu? Então esse povo está sendo excluído um pouco do futebol. Eu tenho um grande amigo no futebol, que é um cara muito conhecido mesmo, que eu montei um projeto para desenvolver um setor dentro do clube de futebol de imagem e comportamento. E aí eu mandei para ele e falei, queria tua análise aqui em cima desse projeto e tal, não sei o quê. Aí ele analisou e me retornou dizendo o seguinte, olha, teu projeto é muito bom. Muito bom. Isso vai acontecer. Não tem como dizer para você que daqui a 6 meses, 1 ano, se eu tivesse condição hoje no clube que eu tô, o clube está passando por uma reestruturação de dívida muito grande, eu contrataria você para desenvolver isso aqui, porque eu acho que isso aí vai dar certo, vai acontecer. Mas não tem como precisar para você quando vai ser. Aí a gente continuou conversando, tá? Um tempo depois ele está escrevendo umas colunas para um jornal e tal, e ele sempre me manda, vê o que você acha. Aí eu vou e respondo e tal. Aí um dia ele falou assim, infelizmente, Bianchi, o futebol é dos amigos. Tem muita coisa que acontece no futebol que não deveria acontecer. O futebol, nesse aspecto, ele se profissionalizou muito, mas ainda tem muita coisa que deixa a desejar. Nós somos, muitas vezes, retardatários, enquanto a Europa está voando, está em outro patamar, a gente ainda está... Por quê? Porque falta um pouco mais de profissionalismo, da pessoa entender o que envolve isso, gestão, pessoas que têm uma formação sólida, que entendam, que têm uma visão periférica muito boa. É porque entra a emoção, né? Exatamente. Entra o torcedor-diretor. Exatamente. Então ele não é frio, né? Tem muita gente com dinheiro que acaba entrando no futebol, que não entende de futebol, mas manda porque tem dinheiro. A política dentro de um clube de futebol também, eu vivi muitos momentos. Eu trabalhei no Botafogo em 96, né? Em Marechal Hermes. Entrei como preparador, como massagista da escolinha, passei a preparador físico, fiquei 1 ano e meio lá, no segundo período da faculdade quando eu entrei, educação física. Fiquei 1 ano e meio lá no Botafogo em Marechal Hermes. 1 ano depois, em 95, o Botafogo foi campeão brasileiro. E Marechal Hermes era um lixo, né, cara? Largado, muito largado. E eu morava em Vila Val, eu morava em Santa Cruz, mas eu fui nascido e criado em Vila Valqueire, que é coladinho ali. Rapaz, desse 1 ano e meio que eu fiquei no Botafogo, eu fiquei 9 meses sem receber. Normal. Foi quando estava explodindo o personal trainer e tal, aí eu enveredei para esse lado, saí fora. Recebi depois e tal, mas saí fora. Falei, cara, não posso ficar num lugar, ficar 9 meses sem receber, cara. Não tem condição. Em 96, meu amigo. Mas a coisa não caminha por causa disso, né? O emocional, ele acaba extrapolando, né? E aí você acaba esquecendo tudo. A pressão também externa é muito grande, né? E ainda tem a pressão interna. Então, acho que tem que ser o profissional mesmo, que ser frio. Aconteceu agora, o Botafogo está vivendo isso, né? Ali está o treinador lá, não está ganhando, não está mantendo lá. Em outra época também, a gente ter passado uns 3 ou 4 treinadores ali. Né? Verdade. Mas é isso. E na época que eu trabalhei no Botafogo lá, o diretor de futebol era Humberto Reis, que hoje é muito meu amigo, vim conhecer anos depois e tal. O Humberto é um querido, cara. Pô, gente boníssima. Com relação à SAF, você é a favor? É contra? Qual a tua visão sobre essa questão da SAF? Então, Marcelo, tem vários tipos de SAF, né? Sim. Então você tem que botar na balança aí o que é bom. O Vasco entrou uma furada. Uma barca furada. Discordância aí total, né? Era uma coisa, não entenderam bem, acho que não leram bem. Eu achei que foi rápido demais. É o desespero, aquela coisa, né? Você acha que você vai... Dívida batendo na porta. Aconteceu com o Botafogo, né? Sim. Então todo mundo
despertou uma coisa. Eu li alguma coisa sobre a SAF do Fortaleza, achei muito interessante, que era uma coisa que você não entrega tudo, você tem um controle. Que é do Grupo City, né? Do Grupo City. Aí você tem um controle, entendeu? Você tem um controle, então acho que o presidente é bem tranquilo. Só que, quer dizer, já começa a se desgastar também, porque os resultados não vêm, né? Então é a pressão, aquela coisa. Esse cara não pode ir para o lugar porque xingam ele, porque ele acha que é o culpado. Enfim, não é um único culpado. Então ninguém tem muita... A nossa cultura não é essa. A cultura de clube mesmo, aquela coisa de tira, bota e vão a pressão, vai o torcedor lá brigar com o jogador, vai num estádio, briga com todo mundo, quer tirar o treinador à força. Então, quer dizer, nós estamos aí nessa evolução ainda, né? Para chegar a uma coisa que se tenha... terminado com aqueles grupos internos que tem dentro do clube político que acaba atrapalhando tudo. Sem dúvida nenhuma. Essa aqui eu te perguntei já, eu queria saber o que você pensa sobre essa invasão das bets no futebol. Eu, particularmente, não sou a favor, mas também entendo que é muito difícil resistir a tanto dinheiro, a tanta coisa, porque... E aí você entra nessa coisa de aposta. Você tem hoje muitas pessoas no Brasil endividadas já com o negócio de aposta. Sim. Era jogo do bicho, loteria, e agora é bet. Aí as bets começam a patrocinar os clubes. É uma coisa também um pouco complicado. O que você pensa sobre isso? É igual a cerveja patrocinando futebol. É o cigarro patrocinando futebol. Entendeu? Não é compatível. Né? Eu acho que entrando no clube, principalmente, agora, vai existir. É uma coisa que os clubes hoje dependem do... Tem muito dinheiro financeiramente, né? Mas, assim, financeiramente é maravilhoso, mas não é uma coisa... moral, vamos dizer assim, né? Você acaba gerando uma série... As pessoas perdem a noção, né? Tanto a noção daquela coisa de você jogar, de usar o dinheiro, né? Que você vai ganhar, vai perder, não, e também utilizam-se de outros recursos para poder utilizar, como assim aconteceu com alguns jogadores aí, né? Sim. Sendo acusados de estar usando... Tiveram alguns treinadores, árbitros, né? Vai ser uma coisa que acaba envolvendo, não tem jeito, isso aí acaba envolvendo o jogo em si, acaba envolvendo uma série de situações que acaba prejudicando uma coisa que poderia ser melhor aplicada. Sim. Né? Eu lembro quando começou a sair algumas coisas em relação a isso aí, de alguma falcatrua, com alguns jogadores de Série C, começou ali, a coisa começou a surgir ali, é até um pouco mais compreensível, é errado, mas é mais compreensível, porque é um cara que ganha muito mal. E quando ganha, de repente chega alguém e fala assim, vou te dar 100 mil aqui pra você levar um amarelinho ali. O cara fica maluco, né? Amarelo, não tem problema nenhum. Pois é, entendeu? Fácil de levar. Quando você pensa num Bruno Henrique, um Paquetá lá fora que aconteceu, que eu acho até que ele já foi inocentado lá fora, né? Parece que foi. E o Bruno Henrique agora que até agora não foi julgado, até agora não deu nada, foi postergando a ação que ele entrou na justiça lá e tá todo mundo falando sobre isso e tal. E eu acho difícil imaginar um cara que ganha um salário como ele ganha, participar de um negócio desse ou se sujeitar a esse tipo de coisa, sabe? É triste assim, rapaz, isso aí. Sim. E às vezes até para ajudar os outros acaba se prejudicando. Pô. Para não botar em risco a carreira dele por uma situação... mínima, né? Que ele pode mesmo ajudar, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por que as coisas... Por que é tão difícil implementar uma certa profissionalização no futebol brasileiro? Por que é tão difícil você implementar uma gestão profissional no futebol brasileiro? Mas em que aspecto? Vamos lá. No aspecto do futebol, da gestão, da governança do clube. Eu acho que isso funciona bem. O grande problema é quando essa engrenagem começa a funcionar,
começam a haver externamente algumas oposições, que podem ser oposições políticas, Sim. podem ser oposições de interesses de contrato, de renovação de contrato, com a imprensa, e você sabe que existe isso. Sim, Você sabe que existe isso. Então é sempre uma polêmica, né? Por mais que você tente blindar, você se organize todo, está tudo lá, os segmentos, né? Tudo funcionando, sempre vai haver alguma coisa para poder desestabilizar. Então, acho que tem que ser uma coisa muito fechada, e eu acredito muito quando é uma coisa concentrada. Quando se concentra uma coisa, um exemplo. Vou dar um exemplo que eu falo do Botafogo, porque tem um dono, o dono é o cara. Uhum. Tá chateado, a torcida tá chateada, o cara tá chateado. Não, quem tem manda é ele que vai resolver. Então você concentra aquilo ali. Então o resto da engrenagem facilita. Uhum. Porque ele está dando apoio ao que está seguindo. Porque imagina os presidentes que passaram no Botafogo, quantos que esses caras não sofreram? Do Flamengo, do Fluminense. Quantos caras não podiam sair de casa? Não pode sair de casa. Onde você vai jantar. É cobrado, né? Cobrado, ameaçado. E ameaçado. Né? Quem dera que se fosse assim para a política. Muro amanhece todo puxado. Quem dera que assim fosse para a política. Né? Nosso país estava voando. Né? Nosso país estava voando. Isso que eu acho que essas coisas atrapalham uma engrenagem que é toda montada, toda idealizada, porque é muito bonito no papel. Aí você começa a picotar aqui, tem que picotar aqui, aí você tem que picotar ali, aí é um contrato que você não pode, aí tem que voltar lá atrás. E aí como você trabalha com uma série de pessoas, essa engrenagem em algum momento pode dar um probleminha, entendeu? Sim. Então, é sempre difícil. Não é fácil, mas melhorou muito. Sim. Melhorou muito. Como é que você vê essa questão dos empresários no futebol? E como é a tua relação com o empresário? Assim, você já foi abordado por empresário para colocar jogador, para contratar algum jogador? Como é que é a tua visão em relação a empresário? Que é um negócio que cresceu no mundo inteiro absurdamente. Hoje é impensável um jogador sem empresário. É uma profissão como outra qualquer. Sim. Entendeu? Lógico, nós temos empresários e empresários. Sim. Nós não podemos botar todo mundo no mesmo saco de gato. Justamente. Você tem que analisar e saber com quem você está lidando. Né? Porque da mesma forma que o empresário está aqui, ele investe também. Uhum. Aí que ele investa um dinheiro ou mantenha, porque o tempo todo ele não vai ter jogador jogando. Uhum. O que ele faz com esse jogador? Como é que ele desenvolve isso? Ele tem uma empresa? Hoje tem empresários que têm clubes. Uhum. Porque é tanto jogador que o cara tem, vamos fazer um clube e o cara fica jogando ali e vai ali, vai sendo visto, né? Pelo menos o jogador vai ser visto e ali ele pode ser pensado, ser analisado e pensado para outro lugar. Mas eu sou bem assim tranquilo com o empresário. Eu assim não tenho empresário, Empresário sempre eles me ligam, sabe? Tudo bem. Eu te dou aqui a autorização. Entendi. É pontual. Pontual. Eu Entendi. não tenho uma pessoa fixa e ele vai lá, está aqui, você vai lá, resolve. E eu sempre falo para ele, olha, eu trabalho em função do que foi desenvolvido. O que você... tem um clube aqui, fechei com um clube, legal. Você recebeu a sua parte, a sua cota, né? Uhum. De vencimento, que seja lá. Agora, eu não tenho obrigação nenhuma de colocar jogador, entendeu? Entendi. Então, isso tem uma coisa que, quer dizer, não é do feitio, não recrimino ninguém que tenha, eu vou privilegiar o empresário que me botou, vou privilegiar o jogador dele. Não, eu sou assim, eu sou bem franco e honesto. Se o jogador for bom, vai me servir? Uhum. Legal. Uhum. Se for seu, melhor ainda. Então, vamos trabalhar junto. Aí sim. Eu acho que é a melhor forma de lidar com
com esse mercado, que é um mercado volátil, né? Muito. Você está sempre rodando, né? Então, lógico que me oferece jogador. Eu, às vezes, ajudo até, vários clubes me pedem jogadores. Eu falo, então um jogador assim tal. Eu pergunto, você tem um jogador com esse perfil, tal, tal. Eu dou uma olhada antes e até passo, tem um jogador, procura ele direto. Eu não interfiro em nada. Quando você, aproveitando esse gancho aí, quando você está dirigindo um clube lá fora, os Emirados Árabes, por exemplo, você que determina o jogador que vai ser contratado ou alguém acima de você que te contratou, por exemplo, chega para você e diz assim, Marcos, nós estamos contratando esse cara aqui. E aí você tem que engolir aquilo ou como é que funciona isso? Tem as duas coisas. Tem o jogador que é indicado pelo clube, olha, nós temos esse jogador com esse perfil, porque o clube, é o dono do clube. Sim. Entendeu? Você é igual você trabalha numa Você empresa. é um funcionário também. Você é um funcionário também. Eu vou dar a minha opinião, eu vou analisar, olha, esse jogador realmente ele serve para... não serve por isso, por isso, por isso. É a minha opinião. Vocês querem contratar, a responsabilidade é de vocês. Sim. Quando é da minha alçada, de eu assinar lá, a responsabilidade é minha. Eu acho que fica bem assim... Isso é comum de acontecer? É normal. Porque você não tem como hoje você conhecer todos os mercados. Não tem como. Então, por isso que hoje os clubes têm uma organização muito grande no que diz respeito. Tem uma ilha de edição hoje, então é dividido lá... Time de scout ali, de observadores. Sim. Não, hoje tem um scout, que é que funciona só para o clube, para o time. Analista de desempenho. Desempenho para o time, para o adversário. E tem um outro grupo que vai analisar, vamos analisar jogadores com final de contrato, jogadores da Ásia, jogadores da Sul-Americana, jogadores jovens. Então, hoje os clubes estão assim, eles conseguem hoje 24 horas mapear todo mundo. Porque hoje passa jogo de tudo. Na minha época não tinha campeonato brasileiro sub-17, sub-20. Na nossa época. Não tinha nada disso. Tinha não. Eram os torneios que tinham, Taça BH, Taça Macaé, Belo Horizonte, e não tinha muito. Até para convocar a seleção era difícil. Eu contava com a ajuda dos treinadores. Eu ia nos treinadores e perguntava, treinador do Cruzeiro, olha, um jogador bom lá do Atlético Mineiro. Eu não perguntava do time dele, do Atlético Mineiro, eu perguntava qual jogador bom do Cruzeiro. Porque eu tinha certeza que aquele garoto é bom, ele ia me passar realmente o cara bom. Aí, quando chegava lá, você já... Não, mas esse garoto é bom mesmo? É bom? O que é? Passava o histórico. Então, eu tinha uma ajuda de muitos treinadores. Então, foi muito legal essa passagem na seleção, porque eu tive um contato com alguns treinadores que me ajudaram bastante na escolha dos jogadores. Muito legal. Você estava falando aqui, eu até pedi você para me lembrar, queria que você falasse um pouquinho, primeiro, qual foi o melhor clube que você trabalhou lá fora e quais foram as suas maiores conquistas lá fora, assim? Olha, maior clube, eu trabalhei nos grandes clubes, no Al Hilal, trabalhei no Al Hilal, no Al Gharafa do Catar. São bem conhecidos hoje em dia, né? Sim, em tudo quanto é lugar, né? No Al Rayyan. O Shabab era conhecido também. Era um clube assim, vamos dizer, de meio de tabela que subiu muito, já brigava com o Al-Ain, com o Ahly, né? Que é dos Emirados. São clubes assim de um top muito grande. Nível bom, né? Nível muito bom. Trabalhei na Argélia com um clube muito grande, que é o CRB, é o mesmo escudo, mesma cor. Do CRB daqui? Do CRB daqui. Caramba! Eles gostam até, eles vêm. Olha! É um time muito bom, disputa taça da Liga Africana, né? Os campeões africanos. Um bom time, a Argélia tem uma competição muito forte, muito grande e com excelentes jogadores que jogam muito na Europa. A maioria sai daqui para a Europa. Desses que você jogou, que você treinou lá, qual o que você fala assim, pô, esse clube aqui tem condição de ser o número 1, ou é o número 1? E qual... O Hilal da Arábia Saudita. Esse é um clube monstruoso, que é da família Royal, né? Da família real. E eles investem e hoje se transformou numa empresa.
Que ano você trabalhou lá? Trabalhei em 2004. De 2004 a 2006. 2 anos. Aí depois eu fui para a seleção. Não, em 2006 já fui para a seleção. Nós ganhamos, no primeiro ano, nós ganhamos todas as competições. Com 5 competições, nós ganhamos 5. Era um time que estava em transição, né? E eu fui convidado justamente pela função pela minha característica de trabalhar com base, né? E promover os jogadores. Então, eu fiz ali uma reestruturação com todo o clube, né? Eu levei o Marcelo Cabo. Trabalhou no Bangu, se eu não me engano. Não, Marcelo Cabo no Vasco. Sim, trabalhou no Vasco. Não, mas ele trabalhou, quando ele foi pro Vasco, ele veio hoje de um clube menor. Hoje está no Santa Cruz, foi campeão. Santa Cruz, eu lembro dele. Marcelo Cabo, vários treinadores trabalham com o Armênio. Ele teve um destaque bom no Carioca, aí no Campeonato Carioca. Marcelo, foi campeão Série B. Pelo Atlético Goianiense. Lembrando dele. Tinha um bom tempo que eu estava falando. O Marcelo cresceu muito. Está lá para fora ainda? Não, está aqui na Santa Cruz. Ele classificou agora o Santa Cruz para a série B, eu acho. Série B. Como é que funciona lá fora? Não, e você ia falar, eu acabei... quais foram os títulos mais importantes que você ganhou lá? As Copas todas do Rei, campeonato local, lá onde, vamos dizer? Não, onde, no clube que você ficou, nesse clube maior que você treinou lá, ou que você... Nos clubes que você passou, quais... A maioria dos clubes que eu passei, eu fui campeão na Liga, coisa, né? Na Liga e na Copa do Rei, que é a Copa que... No Garafa, fui bicampeão da Liga e Copa do Rei foi uma, nós ficamos vice na outra. No Catar, na Arábia Saudita, nós ganhamos praticamente tudo. Ganhamos tudo. Depois eu fui para a seleção e tive a oportunidade até de disputar a Copa do Mundo 2006 na Alemanha. Para mim, acho que foi um marco para mim profissionalmente. Para mim foi muito bom a experiência. Foi um crescimento muito grande. Trabalhamos nos Emirados, que não foi assim... Nem tudo é só porque você é campeão, mas pelo trabalho que foi feito, uns 2 anos nós fomos segundo colocados, nós conseguimos classificar o time pela primeira vez para a Copa da Ásia, né? Então grande feito, foi maravilhoso. E uma curiosidade, esse clube, ele terminou esse clube. Se fundiram em 3 clubes, era o Shabab, o Dubai e o Ahly. E o Shabab e o Ahly eram inimigos, arquirrivais. Você estava aqui, você dá para ver o estádio do outro. Caramba! E esses clubes se juntaram e formaram um clube só. Que hoje é o... Que é o Shabab Ahly Dubai. Ficou os 3 nomes. Ahly, Shabab Dubai. Caramba! Como é que funciona essa questão, sem entrar em muito detalhe, assim, para a gente ter uma ideia? Salário lá, assim, dá para ganhar um bom dinheiro, contrato que você faz? Como é que funciona o contrato, assim? É por ano? Por temporada. Por temporada de 1 ano. Antigamente era temporada, eram 12 meses, você trabalhava 10 e 2 meses de férias. Entendi. Tá? Tudo pagos. Tá? Você tem que distinguir, primeiro, o país que você vai e o clube que você vai. Isso dá uma diferença muito grande. Nos clubes grandes, né, com salário maior, os clubes médios, né? E é um bom salário, Principalmente porque é em dólar, né? Então você... Dá para voltar e fazer um bom pé de meia. Sim, você dá para organizar a sua vida e... Sim. Quando você sabe aplicar, sabe tem que ser investir, organizado, né? Usando aí a estratégia dos seus... É isso aí. Como é que você lida com a parte comportamental dos jogadores? E quais são os problemas mais recorrentes em relação a comportamento de jogador? E qual o seu estilo de liderança? E como você delega funções? Então, vamos lá, vamos por parte aí. Como você lida com a questão comportamental dos jogadores? Sim, o jogador, no mundo todo, ele é igual. Tá? Sendo que, como eu trabalhei
boa parte, a maior parte, no mundo árabe e é de religião islâmica, né, são muçulmanos, tem algumas coisas que eu aprendi lendo parte do Alcorão, aprendendo com eles como lidar com eles. Então, acho que é diferente de como você trabalhar com um jogador. Sim. Tanto que os jogadores que chegam lá têm um pouco de dificuldade. Né? Mas você tem que ser honesto, duro, honesto e amigo. Eu sou as três coisas. Então, quando você fala em estilo de liderança, eu acho que o grande líder ele tem que aprender a flutuar em todos os estilos de liderança. Ele pode ser aquele cara agregador, ele pode ser o cara que direciona o que você quer, ser aquele visionário, entendeu? E tem que ser duro também na hora que tem que ser duro. Então, eu sempre fui, e o que me deu assim, um handicap muito grande lá foi a honestidade de lidar com tudo. Muitas das vezes não é assim aceito, né? Porque lá tem uma coisa assim da idade, o jogador mais velho ele gosta de ser respeitado, ele não entende em um jogador mais novo tomar a frente da liderança. Então isso você tem que aprender a respeitar, né, deles, né? As horas das rezas, né? Tem 3 vezes ao dia, né? Não, são 5 vezes. 5 vezes ao dia. Então, às vezes, você tem que parar, você tem que organizar o seu treinamento em função dos horários da reza. Você entra num período do Ramadã, que é um período de jejum muito grande, que você tem que analisar como você vai fazer o seu treinamento, conversar com eles, o que é melhor, vamos trabalhar de manhã antes do jejum, vamos trabalhar no finalzinho do jejum, vocês terminam o jejum e depois já passam a comer, treina, ou só depois de comer. Então, cada local tem a sua especificidade. Então, acho que isso tudo faz parte da gestão, como você lidar. E quando ele vê que você está respeitando isso... Passa a te respeitar também e te ver com outros olhos. Justamente. Né? Então, eu tive muitos problemas. É isso que eu ia te perguntar. Qual foi o maior problema que você teve lá? Assim? O maior problema que eu tive até hoje foram com os jogadores mais velhos. Porque é sempre difícil. Os jogadores mais velhos locais ou jogadores mais velhos de outras nacionalidades locais, foram para lá? Locais. Qualquer jogador velho dá trabalho. Porque ele tem a cabeça mais madura, ele raciocina melhor, mas só que o reflexo já não é o mesmo. Ele acha que ainda tem 20 anos. A força não é a mesma. Sim. E o poder que ele tem sobre... os outros, pelos respeitos que as pessoas têm. Principalmente se for um cara que já tem título, tem um currículo. Tem seleção. Eu tive muitos problemas, né? Mas eu consegui administrar, tendo conversas, tipo assim, você vai jogar, mas não vai jogar todos os jogos. Estou sendo honesto com você, não vai jogar todos os jogos. Porque você precisa recuperar. Se a sua recuperação não é igual aos outros. Sim. O seu treinamento, por isso que o seu treinamento não vai ser igual aos outros. Então, existia o cuidado, existia a conversa, mas muitas das vezes o jogador... Sabe que o jogador quer jogar, todo jogador quer jogar. Esse é o grande problema, todo mundo quer jogar, ninguém quer assim, se doar em função do grupo. A verdade é essa. O jogador, muitas vezes já começa por mais que seja um esporte coletivo, ele se torna individual porque cada um quer pensar em si. Sim. Ele não pensa no grupo. A verdade é essa. O jogador pensa nele. Não pensa isso. É verdade. E isso tem que ter uma conversa muito franca. Né? Por isso que acho que hoje se mudou bastante, até em função do desgaste do jogador, de ter 5 substituições. Aí se criou um outro problema. Se você não fizer as 5, ele acha que você não quer botar ele para jogar. Sim. Entendeu? Então tem vários aspectos, né? Mas o maior problema que eu tive até hoje foi quando eu estive na Líbia. Porque foi um problema político. Não foi um problema de comportamental, um problema de achar que eu tinha que jogar, não. Um problema político em função eu trabalhei na época da queda do Gaddafi. E nesse período... Muammar Gaddafi. Isso. Nesse período eu peguei as duas fases. Durante, né, nós jogando com a seleção, e depois com a derrubada dele.
E nesses 2 momentos, nesse momento que ainda estava, vários jogadores abandonaram a seleção, porque estavam sendo pressionados pela população. Uhum. E aí eu tive que... Que ano foi isso? Foi 2010. Eu tive que me reinventar, buscar jogador que não tinha, 9 jogadores titulares. Nós conseguimos ainda classificar o time, para o CAN. Cara, que loucura, hein? Muito louco. E aconteceu um episódio, assim, encurtando, né? Nessa troca, houveram 2 coisas. Uma, que vários jogadores voltaram depois da queda do Gaddafi, voltaram para a seleção, e alguns continuaram. E quando eu retornei, porque eu viajei daqui para lá, dirigir a seleção, e eles ficaram surpresos e gostaram, ficaram felizes, né, de me ver. Só que eles falaram para mim, olha, esses 3 jogadores eles têm que sair daqui. Eles não vão ficar aqui, senão a gente vai acabar com eles. Caramba. E aí eu tive que conversar com os jogadores, né? 3 meninos maravilhosos, mas que estavam ali, eles ficaram do início até o final. Eles foram, tipo assim, julgados pelo grupo que... né? Aí eu conversei com eles, olha, pega suas coisas, vai embora, bom para vocês. Acho que a melhor coisa que vai acontecer é isso. E aí eles foram embora. Caramba. E aí aconteceu diferente, porque o grupo ficou dividido e já tinha um outro treinador e aí, que estava treinando um time que era Benghazi e Trípoli, são duas cidades. E eles são rivais. Uhum. E aí, quando esse treinador veio, ele disse, não, você é o treinador, assim, não. Ele treinou 2 tiros lá, juntou todo mundo. Nós tínhamos um jogo para decidir. Nós precisamos ganhar, era contra Moçambique, precisamos ganhar o jogo para classificar. E aí fomos para lá, e aí sentamos com o treinador, falamos, quem que treinou, quem não treinou, eu já conhecia alguns, eu não conhecia outros. Não, esse treinou, montamos o time. E aí quando saiu a relação, rapaz, de noite os caras foram bater no meu quarto. Um bolo, jogador, um bolo, abri a porta, o que houve? Ah, porque você botou os jogadores de Trípoli, Caramba, não colocou de Benghazi, você não gosta. Eu falei, cara, não tem nada, eu sou treinador da seleção, cara. E eu fiz a convocação junto com o treinador que convocou vocês. Ele que fez comigo. Nós selecionamos os jogadores. Você quer? Não, ele ligou, o cara veio, brabo com os caras. O treinador vem para cá, você deu respeito. O cara, sabe, foi muito, muito firme. E aí fomos pro jogo. Aí ganhamos o jogo, graças a Deus, tudo certo. E depois eles foram pedir desculpa. Porque eu entendi o porquê. Eles queriam aparecer para a televisão para mostrar que eles estavam ali. Uhum. E representatividade, né? Sim. É a bandeira nova. Aí eu falei, não tem problema nenhum. Entra todo mundo no vestiário, acabou o jogo, entra todo mundo no campo. Mandei dar o uniforme para todo mundo. Entrou todo mundo no campo, tiramos a foto, né? Ficou todo mundo feliz da vida. Situações bom, que você... Cara, deve ter passado por vários momentos assim. Muitos momentos. Tivemos um bem difícil dos capitães, que defini quem era o capitão também. Isso é uma outra história. Caramba, cara. Como é que você lida com a imprensa e qual a diferença da imprensa daqui para de lá? Se é que tem diferença. A imprensa daqui ela é bem atuante, bem incisiva, cobra mais. Incisiva, né? Repercute muito. A de lá também não é diferente, né? Só que lá, quer dizer, tem como eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, porque eu trato todos muito bem. Onde eu vou, trato, me chamam, vou à entrevista. Eu ia em todas as entrevistas, às vezes um jornalzinho eu ia lá, dava entrevista, então eu tinha o respeito deles. Então, isso para mim foi muito bom, porque quando sai num jornal árabe alguma coisa, aquilo lá repercute em todos os países. Né? Pode ser na África, mas vai para a Ásia, porque é da mesma cultura. Você já teve algum episódio assim chato assim com a imprensa lá? Ou... Eu tive quando eu saí da seleção da Arábia Saudita. Foi a Copa do Golfo, foi a última competição que nós jogamos.
O objetivo era não mesclar, mas começar a dar oportunidade para os jovens na seleção. Uma renovação. Porque a seleção já tinha jogadores com 30, 34. Era muito difícil você chegar a jogar. Então, achei que tinha que mudar. Tinha que renovar. E tinha que fazer aquilo naquela hora. E foi maravilhoso, porque a equipe, eram 4 times. Antes da última rodada, a equipe já está classificada para a semifinal da Copa do Golfo. Então, foi muito legal. Só que, infelicidade, a média de idade era 22 anos da equipe. O time jogando maravilhosamente bem, muito bem, dominando todos os jogos, com as equipes que tinham tudo na faixa etária, jogadores experientes, né, uns jogadores muito conceituados, e os meninos jogando muito bem. Só que nós fomos para uma semifinal que decidia num gol. E 90 minutos martelando, tomamos o gol no último minuto, num único chute que eles deram. Então, o futebol é isso. E aí... graça muitas vezes. Aí, tá aí realmente, também, né? os repórteres ali, eles se exaltaram. Mas eu já senti que tinha alguma coisa para eu sair também, entendeu? Isso geram alguns sinais, né? Então, ali, realmente teve um atrito, não achei legal aquilo que eles fizeram, né? Aí saí da entrevista também, falei o que tinha que falar e saí da entrevista. Aí não quis dar mais entrevista. Acho que foi a única vez realmente que deu assim, um problema mais caloroso. Eu queria... A gente está caminhando aqui já para o final. Eu queria uma opinião sua com relação, fugindo um pouquinho da questão do futebol. Agora é uma posição do cidadão Marcos Paquetá. Como é que você viu, na última terça-feira a gente teve um episódio no Complexo do Alemão lá, que foi uma tragédia, né? Assim, muito triste, né? Uma cena muito triste de ver e tal, e eu tive o privilégio, a honra de na quarta-feira aqui receber o Rodrigo Pimentel, e a gente bateu um papo aqui muito legal e tal. Como é que você viu aquela questão ali? Qual a repercussão daquilo, na tua opinião, assim, para o mundo? A opinião do Marcos Paquetá cidadão. Porque a gente está passando por eu tenho 54 anos, desde que eu sou garoto, que a gente está... É o país do futuro, e, cara, são episódios que estão sempre acontecendo, né? Óbvio que essa foi a maior pelo número de mortos, né? Mas são coisas que estão sempre acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, e entra governo, sai governo, nós vamos fazer, vamos acontecer, e acaba não fazendo nada. Como é que você viu aquele episódio? O que você acha que deve ser feito? Qual a sua visão sobre aquilo que aconteceu na terça-feira passada? Então, Marcelo, eu não sou especialista. Nem eu. Mas nós, como cidadãos cariocas, né? Nós temos que parar, refletir, para saber escolher o que é melhor para nós. E é muito difícil. Nós só erramos durante esse período todo, né? O Rio é para ser um lugar maravilhoso. Sim. Eu não vejo assim, eu tenho vários amigos que vêm aqui, não querem voltar. Ontem eu tive até com um rapaz que é do Iraque, ele disse que veio com 21 anos para cá, nunca mais quis voltar. Olha. Ele está assim, apaixonado, casou aqui, montou o negócio dele, com todos os problemas que tem aqui, eu sou apaixonado pelo Rio. Então é triste, mais uma vez, isso não foi a primeira vez. Não é a primeira vez. O dia a dia a gente que acompanha, né, a gente sabe o que ocorre no Rio. Percepção de insegurança, sim, né, de total. Eu morava em Copacabana. Eu lembro que você morava lá. Migrei para Barra da Tijuca, hoje moro na Península. A gente vive numa bolha realmente, mas é uma segurança muito grande, onde ali eu transito com liberdade, eu ando à vontade, tem tudo ali. Mas para sair eu já fico
Preocupar, tenso, né? Minha filha, para sair também a gente fica um pouco tenso, está sempre acompanhando a rota dela, o que vai, o que faz, onde está acontecendo alguma coisa, e a gente fica triste, muito triste por tudo que aconteceu. Agora, a polícia tem que fazer o trabalho dela. Sim. Eu acho que houve uma inteligência, uma o que pena. eles falaram foi planejado há um ano, planejando, né? E dessa vez não tivemos assim praticamente quase nenhum cidadão da comunidade atingido. Isso aí, poxa, se vê que teve uma inteligência. Você vê que a polícia atraiu eles para a mata, né? Foi estratégico, né? Visando aquela anterior que teve, que eles tiveram uma rota de fuga e ninguém fez nada. Deixaram. Foi no alemão também, né? Sim, no alemão, né? Teve a rota de fuga e deixaram, né? Mas a gente acompanha e vê, né? E a gente sabe que o policial hoje ele sofre muito, porque é uma coisa difícil assim de você analisar e botar em questão. O que acontece? O policial, ele é fardado, ele tem lei, ele tem tudo. Quem está do outro lado não tem nada disso, né? Não tem ninguém para... não tem lei. A hora que ele atirar, atirou. A hora que matar, não tem ninguém para cobrar dele. Né? A gente achar que a gente está lidando só com traficante, não está. Nós estamos vivendo no meio de uma guerra. Ninguém tem fuzil à toa. Então, é difícil da gente até comentar em torno de que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu acho que politicamente, os valores estão muito invertidos, né? O certo virou errado, o errado virou certo, né? É o que você falou no início aqui, os valores que seu pai te ensinou. Que meu pai também me ensinou, dizendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado e tal. E a gente está indo para um caminho muito nebuloso, né? A gente espera que o bom senso, né, prevaleça. E, lógico que a gente não quer ver ninguém morto, mas que seja a coisa contornada de uma maneira que seja bom para a grande população do Rio de Janeiro e principalmente quem mora nessas áreas, né? Que mais sofre. Sim. Quem mais sofre é o pessoal. E que eu acredito que a maioria esmagadora é trabalhador, é pessoa de bem, que aprova a ação da polícia. Eu acredito nisso. Porque é difícil acreditar hoje em dia nas pesquisas também, né? Mas muitas pesquisas saíram, falaram sobre isso, né? Que 80%, 90% da população aprova que foi feito, entendeu? Porque a gente está vivendo realmente uma tragédia. Dizer que se aprova é pesado, porque ninguém aprova ir para lá matar, mas ninguém também, eles também não vão para lá para matar, eles vão lá para capturar. Sim. Entendeu? Então, tanto que mais de 80 se renderam, foram aqueles que justamente. Exatamente. Mas nem sempre isso acontece, né? E na grande maioria, vamos dizer assim, são colocados de bucha ali, né? Que os caras já não estão ali, né? Não. Os chefes não estão ali, não. Mas não estão mesmo. É difícil, mas vamos torcer que as coisas se normalizem, né? É verdade. É uma cidade tão bonita, né, rapaz? Isso aqui, poxa, é muito triste mesmo. Bom, eu tenho um pequeno quadro aqui que eu criei que gera uma repercussão muito legal. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos alguém que abriu uma porta para a gente, deu uma oportunidade, acreditou, né, e a coisa aconteceu e tal. Quem foi essa pessoa na sua vida que em algum momento da sua vida fez uma virada de chave na sua vida, te deu uma grande oportunidade? Quem foi essa pessoa? Que se você tivesse que ligar agora para agradecer, quem é essa pessoa? Seriam duas pessoas que, quer dizer, foram assim praticamente juntas, né? Seria o Francisco Gonzalez, que foi um amigo meu, você conhece, foi preparador físico da seleção brasileira. Trabalhou no Flamengo, trabalhou no Fluminense, trabalhou com o Evaristo, com o Osvaldo, trabalhou com o Evaristo. E um treinador que trabalhou muitos anos na Arábia, Danilo Alves. Seu Danilo, eu tenho assim, uma gratidão muito grande. Estão vivos? Sim, estão vivos, sim.
O Danilo Alves acho que foi o primeiro que desbravou realmente o mundo árabe. Onde Ele era... tá lá hoje em dia ou tá aqui? Não, tá aqui. Hoje ele é empresário, mora na Barra. Assim, eu tenho um carinho muito grande. Assim, foi uma pessoa que realmente... Foi ali a primeira oportunidade, em 88, que ele falou: você quer ir lá para a Arábia? Que o Francisco que tinha me indicado, ele estava precisando, e nós fizemos um jogo, e o pessoal gostou, a seleção estava aqui de meninos, né? E eu acabei indo pela indicação dele. Do Danilo. Do Danilo, seu Danilo Alves. Vamos ligar para ele? Vamos ligar para ele. Se Liga eu aí. estiver aqui, vamos lá. Vamos ver se ele atende aí. Coloca no Viva Voz. Você sabe que esse quadro aqui tem gerado uma repercussão muito legal, né? E quando eu recebi aqui alguns jogadores do Beach Soccer, todos eles foram unânimes em dizer que o Júnior Capacete foi o cara que... Ele só foi preparador físico do Pelé. Pô, só isso só, né? Vamos ver se ele atende aí. Ele ajudou muita gente, levou vários jogadores, pô, treinadores. Ele está tirando o cochilinho dele. O outro que você falou, quem foi? O Francisco Gonzalez. Vamos ver se ele Vamos ver se ele atende. O Francisco Gonzalez é dono de uma academia performance, excelente performance, que faz... Ele fez a recuperação do Ronaldinho. Olha! E ele foi o cara que te ajudou em... Ele foi o que falou pro Danilo. Ah, entendi. Ele que te indicou pro Danilo. Ele trabalhou no Flamengo, trabalhamos na América junto. Francisco. Ele tá no Brasil hoje em dia também? Tá. Ele tem. Ixi. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá, aí, isso aqui, ó. Liga pra ele aí. Vamos lá. O nome dele é Francisco. Francisco Gonzalez. Ele mora no mesmo prédio meu. Uma coincidência. Pô. Será que é hora do cochilo todo mundo? Não, ele não. Ele deve estar trabalhando. Ele cuida... tem 3 andares de... Academia. Aonde é a academia? Não, fisioterapia, tudo. Onde é? Ali no Barra Life. Centro de Excelência Física. Trabalhou em vários clubes na Arábia, no Emirados, Catar, Seleção Brasileira. Trabalhou comigo na seleção da Arábia Saudita. Pô, que legal. Não tem ninguém que atender. Uma pena. Me quebrou. Não tem problema. Você vai deixar o seguinte, ó. Olha para aquela câmera ali e aí você faz esse agradecimento, tanto pro Danilo como pro Francisco e aproveita para deixar o recado que você quiser. Bom, Marcelo, aqui através do Marcelo, no podcast Marcelo Bianchi, estou aqui agradecendo ao Francisco Gonzalez, grande amigo meu de faculdade, de América, grande profissional da parte física, e ao senhor Danilo Alves, foi meu preparador físico também no América, pela oportunidade, né, foi a grande virada de chave
para ir para o mundo árabe. Agradecer aqui de coração e o carinho e principalmente pela confiança. Muito obrigado, muito obrigado. Show de bola. Pessoal, tá chegando ao fim aqui mais um Bianchi Podcast e eu quero deixar um versículo aqui. Como vocês sabem, eu sempre termino com um versículo bíblico e hoje eu vou falar sobre Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Lembre-se, mesmo em circunstâncias difíceis, há um propósito maior sendo cumprido. Deus é bom. Um grande abraço a todos. Semana que vem esse papo vai estar disponível lá no Bianchi Podcast. Valeu, gente. Obrigado.